Saudações, meus pequenos gafanhotos, sejam todos bem-vindos à continuidade das nossas meditações sobre os arcanos maiores do tarô. O nosso ciclo de 21 dias de meditações e reflexões. E hoje nós estamos aí, ao final dessa aula, concluindo 1/3 das nossas meditações. Hoje estamos aí na 7ª aula, no 7º dia de meditação, finalizando a nossa primeira semana de 3. Parabéns para você que chegou até aqui, com dedicação, com esforço, com a intenção de se tornar alguém melhor do que você já é. Essa é a nossa ideia, enquanto seres humanos, enquanto seres carnais, enquanto seres espirituais, que é sempre buscar esse movimento intencional, consciente na evolução da nossa vida. Agindo da forma que você está agindo, acompanhando essas aulas aqui, você faz de forma consciente, de forma ativa, um movimento na sua vida que vai te impulsionar a crescer, a comandar, a controlar os seus ciclos, o seu futuro, o seu destino e principalmente o seu agora. Então, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota, parabéns e vamos aqui dar continuidade às nossas reflexões, que ainda tem muita coisa pela frente. Você percebe que a cada aula, que a cada reflexão, a sua mente dá um passo à frente que não tem como ser desdado. Eu não sei nem se existe essa palavra, mas você avança e não tem como você voltar atrás. Eu já falei anteriormente que a mente que se expande para o conhecimento, ela nunca mais volta ao seu estado normal. E é isso que está acontecendo com você agora e vai continuar acontecendo. Você vai saber de forma mais profunda quem que você é nessa nossa jornada pessoal, que dentro do tarô nós chamamos de jornada do herói. Só que nesse caso aqui, o herói, a heroína é você. O arcano do louco aqui, nós fizemos a substituição dele para você. Você aqui representa o louco nessa jornada. E, para a gente contextualizar a nossa aula de hoje, eu quero começar aqui compartilhando com você uma história. Mas é uma história real mesmo. Será, entre aspas, aqui um desabafo. A primeira vez que eu faço isso em uma aula, em um vídeo que vai ficar gravado aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma parte de algumas fases da minha vida que vai contextualizar para você todo esse apanhado, esse conhecimento acerca dos arcanos do tarô que eu compartilho aqui também. Eu vou associar o significado, a fase, o tema, o assunto de alguns arcanos com a minha vida em essência, do que já transcorreu, para que você também possa compreender de forma mais prática esse vínculo, essa associação que eu faço aqui dos arcanos do tarô com a nossa vida. E eu vou voltar lá nos meados de 2005, mais ou menos. A minha vida inteira, eu sempre tive o desejo, tive a vontade, fiz, entre aspas, o planejamento de ser militar. Desde criança eu tinha esse desejo. Eu acho que é até natural para os homens, principalmente da minha geração, esse certo fetiche, esse certo anseio, esse certo tipo de sonho, que é se envolver com militarismo, em ser policial, em ser militar e coisa do tipo. E nesse período da minha infância e da minha adolescência, eu sempre planejei isso. E eu busquei isso com muito afinco. Eu estudava muito, eu fazia muito concurso, provas da torta e direita para tentar ser militar. E certa fase da minha vida, eu consegui me tornar militar. Por que eu vou compartilhar essa história com vocês aqui? Eu quero mostrar para vocês, tema associado à aula de hoje, que eu mapeei 4 somente a princípio. As
quatro principais fases e decisões da minha vida foram decisões de desistência. O que para muitas pessoas pode ser encarado, ser visto como fraqueza, para mim, até o momento que eu gravo esse vídeo, em pleno 2024, finalzinho do ano aí, chegando próximo ao Natal, as quatro decisões mais importantes que eu tomei na minha vida, que serão representadas aqui pelos arcanos do tarô, foram decisões de desistência. Pois bem, voltando lá em 2005. Até que então eu consegui ser aprovado no meu primeiro concurso militar e fui chamado para servir às Forças Armadas, especificamente à Marinha, para compor o corpo dos aprendizes marinheiros do Espírito Santo. Nesse período, estava aí com os meus 21 anos, por aí mais ou menos, eu estava iniciando a minha jornada do louco. Eu estava vibrando essencialmente na energia do arcano do louco, ali começando a vida adulta, né? Apesar de já ter 21 anos, mas no meu campo de batalhas mesmo, a minha vida adulta ela começou por esse período. Fiz o concurso e fiquei no cadastro de reservas, não fui convocado imediatamente e pensei que nem seria convocado. Nesse mesmo período eu já estava trabalhando em uma cidade do entorno de Brasília. Eu ocupava a função de frentista de posto de gasolina. E num desses dias eu estava na casa dos meus pais, tomando banho para ir para o meu trabalho. E eu estava no banheiro. Normalmente eu deixava o telefone celular no banheiro enquanto eu tomava banho. Nesse momento o telefone tocou e quando eu atendi, eu recebi a informação de que eu tinha sido aprovado. Na verdade, eu já sabia que eu tinha sido aprovado. Eu tinha recebido a informação de que eu tinha sido convocado, surgiu uma vaga para eu estar sendo transferido de imediato para a região onde eu ia fazer o curso. Eu tinha feito o concurso com a intenção de ir para Fortaleza. Eu queria ir para a Escola de Aprendizes Marinheiros de Fortaleza. Porém, não tinha vaga. E eles me ligaram justamente comunicando isso, que só tinha vaga por Espírito Santo. E perguntaram se eu queria ir. Eu decidi ir e de imediato eles falaram, então vem para aqui na Esplanada buscar sua passagem que você vai amanhã, embarque amanhã. Cara, eu saí correndo do banheiro quase pelado. Eu não tirei nem o sabão da cabeça, de emoção, empolgado e gritando e comemorando. Essa minha primeira aprovação foi magnífico. Por que eu estou dando destaque nesse negócio? Porque foi de um dia para o outro. Eu estava tomando banho para ir para o trabalho, recebi a notícia de que fui convocado para ir para a Marinha e eu tinha que ir para o outro dia. E aí aconteceu assim. Às pressas, meu pai me socorreu, eu tive que fazer o enxoval, né? Que é preparar tudo aquilo que eles te passam uma lista dos materiais, roupa que você tem que comprar, tem que levar. E assim meu pai me socorreu nesse dia, eu nem tive tempo de ir no meu trabalho dar baixa na carteira para poder ir para a Marinha. Aí beleza, fiz a viagem no outro dia, fui na Esplanada, peguei a minha passagem, fiz a minha primeira viagem do louco ali, sozinho na vida. Eu fui de Brasília para o Espírito Santo de ônibus, que eles não me cederam nem passagem de avião. Eu acho que nesse período acho que eu nem tinha andado de avião ainda na vida. E fui lá servir a Marinha. Porém, chegando lá, resumindo bastante o contexto, senão vão durar horas esse vídeo aqui. Quando eu me apresentei, eu era jovenzinho, eu tinha sangue nos olhos, queria muita aventura, muita emoção. E chegando lá não era o que eu esperava. Me apresentei na Marinha, servi lá por um tempinho, bem curto, porque era estilo de colégio militar. Eu pensei que ia ter muita emoção, muita ação e não teve o que eu esperei. Foi aí a primeira desistência da minha vida. Esse fato de eu ter ido para a Marinha movimentou muito a minha vida pessoal, espiritual, mental, intelectual, tudo. E também a vida da minha família, que criou aquela expectativa. Eu era um jovem mancebo, o primeiro da família de forma geral que estava seguindo esse caminho, então criaram-se muita expectativa em cima de mim. Porém, eu não sou aquele tipo de pessoa, hoje muito menos, eu não era dessa forma. E hoje que eu já
já desenvolvo o meu autoconhecimento e a minha espiritualidade de forma consciente, eu sou menos ainda o tipo de pessoa que fica em cima do muro ou que faz coisas para agradar os outros. Eu já fiz muito isso na minha vida, mas nesse momento em que eu tinha passado no concurso da Marinha, esse foi o momento de transição que eu deixei de fazer isso. Isso o quê? Agradar as pessoas. Eu queria desistir da Marinha, eu queria vir embora, não porque eu não aguentei o que estava acontecendo lá, o treinamento, até porque não estava acontecendo nada. Eu queria muita emoção e não estava tendo, estava sendo muito monótono. E uma dessas foi a minha decepção. E eu tomei a decisão de que eu ia vir embora, que eu não queria ficar lá mais e eu ia tocar minha vida aqui. E eu, antes de tomar essa decisão, eu sou muito intenso em tudo. Comigo, normalmente, as coisas é 8 ou 80. Eu me aprofundo muito. Até uma coisa que eu aprendi dentro das Forças Armadas é que você tem que ser convicto, você tem que ter convicção até para errar. Então, até para errar, se você errar, você errou, você assume o seu erro. Então, erre com convicção. E na minha cabeça funciona assim. Decidi que eu não ia ficar mais na Marinha. Minha primeira desistência na vida foi disso. Só que lá eu pensei em muita coisa. Estou desistindo da minha carreira, foi um concurso, eu estou abrindo mão do investimento que minha família me ajudou, que fizeram em mim, que meu pai me ajudou, eu vou decepcionar mãe, pai, família, não sei o quê. Aquele negócio perturbou minha mente por um certo momento, mas eu falei, vou e pronto. Vou pagar esse preço. Eu não vou agradar todo mundo para poder me maleficiar. E na verdade eu não estava agradando. Quando eu falei que eu vim embora mesmo, todo mundo ficou aliviado, que estava todo mundo querendo também que eu viesse embora. Beleza. Minha primeira desistência que impactou bastante a minha vida. Eu desisti, mas eu fiquei com certo receio. Falei, cara, será que isso vai impactar minha vida a longo prazo? Será que eu vou carregar esse peso do fracasso? Será que minha vida vai ficar pior e eu vou me arrepender de ter tomado essa decisão? Por um certo tempo isso me perturbou um pouquinho, mas eu decidi e vim embora. Voltei para casa e dei sequência na vida. Primeira decisão minha. A segunda decisão de desistência da minha vida, que impactou no que eu sou hoje, é que eu nasci dentro de uma família católica. Não éramos aqueles católicos 100% praticantes, mas também não éramos aqueles católicos desleixados. A gente participava da missa de domingo, eu fiz todos os meus compromissos ali dentro do catolicismo. Eu fiz a minha primeira comunhão, eu fiz a crisma, frequentava as missas de domingo. Fazia aquele básico ali. Não empurrava com a barriga não, mas eu estava sempre envolvido dentro das coisas. Os principais compromissos que tem dentro do catolicismo eu fiz. E isso durou até os meus 25 anos. Eu fui um pouco intenso dentro do catolicismo, centrado naquilo, e isso me desenvolveu bastante como pessoa durante esse tempo. Só que chegando até certo ponto, os meus 25 anos exatamente, eu resolvi abrir mão dessa religião, por enésimos motivos que não vou entrar em detalhes nesse momento. Segunda desistência que impactou bastante a minha vida. E dentro desse momento que eu desisti do catolicismo, eu sempre fui muito buscador, eu sempre fui muito curioso, eu gostava de estudar, de me aprofundar em tudo quanto é tipo de coisa. Ainda não tinha me despertado espiritualmente, mas foi bem nesse processo que eu comecei a me despertar espiritualmente, nessa fase de transição aí, depois que eu saí da Marinha, né, logo 2 anos depois eu já engatei na faculdade, comecei a fazer a minha graduação, que através dessa graduação que foi feita em cima da área de tecnologia da informação, eu novamente voltei para as Forças Armadas. Voltei para as Forças Armadas e comecei ali a construir uma carreira. Paralelamente, enquanto eu me desenrolava ali trabalhando dentro das Forças Armadas novamente, desta vez dentro do Exército, eu já tinha feito outras atividades diferentes, em vários nichos diferentes. Eu sempre tive o foco no que eu queria, mas eu sou o cara das experiências, eu gosto de adicionar experiência, eu gosto muito de pagar para ver. Eu gosto muito de aprender dando a cara a tapa. Eu gosto muito, às vezes, de dar murro em ponta de faca, porque eu valorizo muito as experiências positivas e negativas, as experiências boas e ruins. Quem me conhece na minha vida íntima mesmo, na minha individualidade, até às vezes me chama um pouco de masoquista, porque eu não nego colocar a cara a tapa, eu não tenho medo de errar, eu não tenho medo, eu fortaleci essa minha essência dentro das Forças Armadas da convicção do erro.
Eu procuro sempre acertar, mas se eu errar não tem problema. Eu uso o erro como experiência, né? É até a essência da carta que nós vamos falar aqui hoje também, né? Então eu descobri isso, gostava de ser dessa forma, via que não estava prejudicando ninguém, não estava me prejudicando, apesar de passar por situações e momentos de dificuldade, mas para mim o que valia era a experiência. A minha a minha terceira e a minha quarta desistência na vida, que moldou a pessoa que eu sou hoje, elas vieram praticamente juntas. Depois que eu desisti de ser católico, eu sempre buscava algo conectado à espiritualidade. Eu tinha muito desejo de ser budista, de entrar para um templo budista e coisas do tipo. E quando eu estava quase tomando a decisão de ir para o templo budista, que no período tinha um templo em Brasília, no centro, eu gostava muito dessa filosofia, filosofia hindu, filosofia japonesa, filosofia oriental, coisas do tipo, todo tipo. Ainda mais que no período eu praticava artes marciais, eu praticava karatê, eu me conectava muito com isso. Então eu tinha decidido que eu ia me tornar budista, estudar a filosofia budista. Só que antes de eu dar esse passo, acabou que a vida colocou no meu caminho a Umbanda. E eu me tornei um bandista. Entrei para o culto de Umbanda e fui praticar. Pratiquei Umbanda por mais ou menos aí uns 9 anos, ativamente. Entrei como médium em desenvolvimento e dentro desse período do desenvolvimento mediúnico eu acabei dentro do templo, do terreiro, do barracão, seja lá como você chama, que eu fazia parte, eu acabei pegando alguns cargos. Dentro desses cargos aí, um deles foi o cargo de Ogã. Como no período eu não desenvolvi a mediunidade de incorporação, né? Então um dos atributos que eu pude desenvolver ali dentro foi o cargo de Ogã. Para quem não sabe que Ogã, atabaqueiro, o curimbeiro, é a pessoa que toca os atabaques ali e entoa os cânticos, os pontos, as músicas, as canções, como que vocês chamam. Então eu dentro do terreiro, eu era Ogã. Me desenvolvi absurdamente dentro do terreiro, o lado conscienciacional, o lado espiritual. Tive excelentes experiências positivas, tive muitas experiências negativas, mas é isso que forja o homem. A minha terceira desistência foi quando eu decidi sair do terreiro de Umbanda. Falei, não vou ser mais um bandista, não seguirei mais nenhuma religião. De hoje em diante, quando eu sair do terreiro, eu não seguirei mais religião. Abraçarei todas, mas para vestir uma roupagem, a minha roupagem é de espiritualista. Como eu já tive algumas experiências dentro de práticas religiosas, nesse momento eu não quero mais vestir nenhuma roupagem religiosa. Se eu quiser futuramente, também eu tenho um livre-arbítrio para isso. Quem comanda as minhas decisões sou eu mesmo. Independentemente de sempre ter pessoas ao meu redor querendo me influenciar, querendo direcionar, até certo ponto, quando eu quero, eu deixo, quando é da minha vontade, do meu desejo, quem determina em que direção que eu quero ir sou eu mesmo, eu que guio, eu que estou com as rédeas nas mãos. Então, eu decidi não seguir mais a Umbanda. E, paralelamente, quando eu decidi sair da Umbanda, lembra que eu já estava dentro das Forças Armadas, dentro do Exército. Foi o período também da minha quarta desistência, que aconteceu em 2018. Foi a quarta e mais significante desistência. Por quê? Eu estava, até certo ponto, confortável ali dentro de onde eu trabalhava. Eu era oficial das Forças Armadas, atuava numa área que eu tinha me preparado bastante tempo, que é a área de tecnologia da informação. Eu gostava do que eu fazia. Eu tinha prazer em vestir aquela farda. Todos os dias eu estava bem confortável. Porém, não tão confortável ao ponto de me manter ali dentro. Eu gostava do que eu fazia, mas eu já estava me questionando bastante sobre se era aquilo que eu queria para a minha vida. Eu sentia que meu trabalho era muito útil. Eu ocupava uma posição de liderança dentro do quartel. Eu era chefe de uma seção dentro do quartel, mas aquilo ali para mim não era suficiente. Eu queria fazer algo para o mundo e não só para pessoas específicas.
Foi quando, nesse momento, por enésimos motivos, eu estava passando por uma fase de estresse, quase de pré-depressão dentro do quartel. E chegou o final de 2008, mais ou menos no período agora que eu gravo esse vídeo. Era período de início de dezembro, né? Estávamos chegando próximo a Natal. E eu estava um pouco estressadinho nesse período. E eu tinha me inscrito em um evento de marketing digital, que eu também fazia parte do meu nicho de trabalho, né? Eu resolvi pedir uma dispensa de uma semana no quartel para eu poder ir para esse evento. E foi esse evento que foi a chave que virou tudo. Participei desse evento, que foi um final de semana, 3 dias consecutivos, e lá eu voltei transtornado desse evento para o quartel. Transtornado não no sentido negativo, no sentido muito positivo. Que chegou ao ponto de, no evento, eu tomei a decisão de pedir demissão. Eu falei, não vou mais ficar no quartel, vou seguir a minha vida espiritual. Apesar de ter sido um evento de marketing, foi nesse evento de marketing que eu abri a minha cabeça para tomar a decisão, para me conectar na espiritualidade. Que quem me acompanha aqui já sabe que eu já compartilhei essa ideia com vocês. Da minha virada de militar para cartomante. E do dia que eu voltei desse evento, na primeiro final de semana de dezembro, se eu não me engano, de 2018, até quando eu saí do quartel, foram 3 meses, da tomada de decisão até eu sair do quartel. Pedi demissão e larguei a farda verde-oliva para me tornar cartomante, para me tornar tarólogo. Esse que vos fala aqui agora. Finalizando esse contexto das minhas 4 desistências, o que isso tem a ver com a aula de hoje? O arcano de hoje, da aula 7, é este aqui, ó. Eu dei ênfase nele porque ele é um dos meus preferidos. Esse daqui é o arcano do carro. Rider-Waite e Marsella. O arcano de número 7. Apesar dele receber o nome de O Carro, ele é Neste daqui de Marsella, ele é comandado por cavalos, é uma biga, na verdade, né? Temos aqui um rei, um lorde, um cavaleiro aqui, na biga, sendo puxada por cavalos. E nesse daqui de Rider-Waite, temos uma biga aqui puxada por esfinges. Não vou entrar em detalhes sobre os arquétipos, sobre detalhes dos arquétipos aqui. Eu quero que você só mentalize essa imagem aqui e associe ele ao nome carro. É um homem, um ser de energia masculina conduzindo. Apesar de ele não estar com as rédeas aqui nas mãos das esfinges e o outro aqui não estar com as rédeas nas mãos aqui do cavalo, isso daqui representa um movimento. Eu contei toda essa história para vocês aqui, é porque todo esse contexto representa a energia essencial desse arcano. Do arcano O Carro, que é o avanço, o livre-arbítrio, o desapego que nos impulsiona a ir em frente. Eu, no momento carro, vivi essas 4 desistências da minha vida. Eu falo assim, desistência, a gente carrega para a palavra desistência um tom de fracasso, de fraqueza, que não é o tom que eu carrego para essas desistências agora, porque olhando lá para trás, de todas as desistências, foram as melhores decisões de desistência que eu tomei na minha vida. Eu aproveitei totalmente aquele momento que eu estava vivenciando, tanto lá na Marinha, quanto dentro do catolicismo, quanto dentro da Umbanda, quanto dentro do Exército. Eu vivenciei intensamente tudo aquilo, e o fato de eu ter desistido, de não continuar mais nesses 4 campos, não me faz sentir um fracassado. Muito pelo contrário. Eu me sinto totalmente preenchido. Eu me sinto aqui, ó, dono do meu destino. Porque apesar de eu ter, em certos momentos, enfrentado a opinião, o julgamento, a crítica de muitíssimas pessoas,
eu decidi seguir em frente, eu nunca fiquei em cima do muro. Eu me desapeguei dos meus medos, das minhas crenças e criei coragem de seguir em frente. Eu tomei as rédeas do meu destino. Dentro da cartomancia, dentro do tarô, reza esse ar místico esotérico de que destino é algo que está determinado na nossa vida, que está fixo na nossa vida. Eu não acredito que é dessa forma. O único destino que está fixo em nossa vida é o contrário da palavra vida, que é morte. A única coisa que está determinada na nossa vida é a morte. Mas como nós vamos viver a nossa vida até chegar à morte, para mim, é livre-arbítrio. E é a energia dessa carta aqui. Essa carta, ela fala de movimentar, de tomar as rédeas da sua vida. Tudo que eu fiz com o meu carro foi com o pé no acelerador. Às vezes eu pisava no freio, mas normalmente a energia do carro é pisar no acelerador. Lógico que não é de forma imprudente quando eu falo aqui do lado luz. Eu pisei no acelerador do meu carro, com as rédeas nas mãos, e não passei em cima de ninguém. É importante ressaltar isso daqui. Não passar em cima de ninguém para isso. Você tem um controle, você decide e vai em frente. Se você errar com o seu carro, com a sua biga, no caminho da sua jornada, você pode engatar a marcha ré, voltar um pouquinho e pegar um novo caminho. Esse é o sentido do carro. Com livre-arbítrio, com liberdade, com poder de decisão, com direcionamento. Mas a essência do carro é que você esteja no controle sempre. Você não vai passar as rédeas da sua vida, do seu momento, para outra pessoa, para outra decidir por você. Quem manda no seu destino, quem manda no seu caminho, quem manda no seu eu sou, no seu agora, é você. A essência desse arcano é essa. Tem uma frase que eu até anotei aqui a respeito desse arcano, eu gosto muito dela e queria que você, quando você for fazer a sua reflexão sobre o seu momento carro, sobre os pontos luz e os pontos sombra, eu deveria ter feito isso para todos os arcanos, mas eu acabei me esquecendo desse detalhe. Mas siga isso de agora para frente. É interessante que você, no momento do seu estudo individual de cada um dos 22 arcanos do tarô, que você esteja concentrado no que você está fazendo. Que seja na sua casa, no ambiente onde você está agora assistindo esse vídeo, concentre-se somente nisso. Possivelmente você vai estar conectado no celular, assistindo pelo celular. Se desconecte do WhatsApp, se desconecte de conversas paralelas, concentre-se na aula, não fica assistindo televisão enquanto você vê a aula, não fica lendo outra coisa enquanto você vê a aula. Foque no agora, para que você possa, em essência, conseguir aproveitar as informações que estão sendo passadas aqui. Não pense em outra coisa, pense somente em coisas ligadas ao que eu estou falando aqui, relacionadas a este arcano. Apesar de você sempre estar revisando o que foi feito nas aulas passadas, de você querer estar com ansiedade pelas aulas anteriores, aproveite o seu eu sou no agora, certo? Então, para essa aula e para as outras aulas que você for ver, aproveite o momento agora, concentre-se no agora, tá? O importante da meditação e da reflexão é colocar energia no que você faz agora, certo? Voltando aqui à essência da carta do carro e a frase que eu iria falar anteriormente. A frase que destaca bastante o carro é: o arcano do carro, ele não é conduzido, ele conduz. O que eu quero dizer com isso? O arcano do carro, ele não é conduzido, ele conduz. A energia do carro na sua vida, na minha vida, ela não é conduzida pelas esfinges aqui, não é conduzido pelos cavalos aqui. É um combo de esfinges e guia, cavalos e guia. Ou seja, eu e os meus cavalos conduzimos a carruagem. A gente não é conduzido pelos cavalos como se fosse a Deus dará, não. Todo o caminho que eu decidi percorrer tem que ser feito de forma consciente.
Vamos aqui aos aspectos luz da carruagem. Além de arcano carro, esse arcano também é conhecido como a carruagem, tá? Aspectos luz do carro. O que você tem de luz do carro aqui? Representa pontos positivos. Movimento, conexão. O movimento é o quê? Você não ficar parado, não ficar acomodado. Você tem que se movimentar na sua vida. Nem que seja para o erro, você tem que se movimentar. Age, descola a bunda na cadeira e faz alguma coisa. Conexão, o fato de você se movimentar, estar se locomovendo, de não estar parado, vai te conectar a pessoas, a situações, a ações, a conectividade. Lembra da história que eu te contei lá, a respeito da minha vida lá atrás? Eu me conectei com muita gente, com muitas situações positivas e negativas nesse caminho. Não importa se é positiva ou se é negativa. Você tem que se conectar. É através do negativo e do positivo que você vivencia que molda quem você é. O meu caráter hoje, agora nesse momento, a postura que eu tenho hoje, o pensamento que eu tenho hoje, a firmeza, a certeza que eu tenho hoje, foi moldada lá atrás, através de erros e de acertos. A gente não deve viver só acertando, nem deve viver só errando. É um equilíbrio. E a gente tem que aproveitar o máximo de todas as situações, seja luz, seja sombra. Instinto animal natural. Esse instinto animal é o instinto de busca, de caça, de querer, de se movimentar também. Saber para onde ir. Ponto luz do arcano do carro. Você tem que saber qual direção que você vai tomar. O desapego também é ponto luz do carro. Para você ir e vir, você tem que ser desapegado. Lembre-se, desapegado não é o mesmo que desleixado, não, tá? É não se prender a nada nem a ninguém. Às vezes você pode carregar alguma coisa ou alguém com você, com o seu carro, mas às vezes não. Se você não puder, desapegue-se. Busque do jeito que você precisar, do jeito que você tiver condições. O instinto luz do carro é querer fazer sempre mais, não estar satisfeito. Nunca. Sempre querer mais e sempre buscar fazer mais e melhor. E buscar êxito em tudo que você faz. Você não sente só a vontade de fazer. Você quer fazer da melhor forma possível e conquistar, alcançar o êxito. Sempre em tudo que você faz. Quem tem o instinto do carro no lado luz é orgulhoso. Orgulhoso não no sentido de ser soberbo, mas orgulhoso no sentido de sentir orgulho, prazer com o que você faz, com as suas conquistas. Eu estou orgulhoso de onde eu cheguei até agora. Eu meti o pé no acelerador do meu carro, cheguei até aqui, eu tenho orgulho, eu tenho satisfação de onde eu estou agora. Aspecto luz do carro. Desejo de ser bem-sucedido. Sempre, sempre, sempre. A gente sempre quer alcançar o melhor e quer estar na melhor posição das nossas vidas. Independentemente da gente estar ou não, a gente sempre quer ser bem-sucedido. A gente sempre quer ser bem-sucedido. E outro aspecto luz do carro é sempre dar atenção ao que é mais importante. Para a gente seguir, a gente tem que tomar decisão. Para a gente seguir um caminho, a gente tem que tomar decisão. E nessa decisão, sempre tem escolhas. O instinto luz do carro é tomar a decisão, escolher o que é mais importante no momento. De 2, 3, 5, 10 decisões, quando a gente coloca na balança, sempre existe uma decisão que é mais importante para a gente, que é mais específica, que vai fazer a gente seguir aquela decisão. Então a gente tem que tomar a decisão atentando-se ao que no momento, ao que o nosso contexto é mais importante para a gente. Pontos luz, pontos positivos. Só que nem só de luz é feito o carro também tem muitas sombras. E eu passei por essas sombras também. Passei e passo. Eu já vivi o carro, olha só o tanto que a nossa vida é cíclica. Nesse período aí de quase, às vezes mais de 20 anos, que eu contei esses 4 pontos de desistência da minha vida para você, já entreguei aqui a idade, eu passei pelo ciclo do carro muitas vezes. Por todos os 22 arcanos nós passamos. E eu sei que eu vou passar mais vezes ainda. Eu dei atenção para 4 pontos apenas. Nesses 4 pontos tem muito mais, tem mais de 20, mas eu dei atenção para 4. E dos aspectos luz e sombra, eu já vivenciei muitos deles e estou vivenciando ainda. Aspecto sombra do carro.
ser controlador, ser precipitado. Olha só. Se você tem esses aspectos sombra, é interessante você transmutar. Um ponto aqui de ser precipitado. Lá em 2018, quando eu decidi de queimar, dentro do marketing digital, a gente chama de queimar a ponte. É quando a gente toma uma decisão, queima a ponte, para a gente não ter a opção de voltar para trás, porque a ponte está queimada. Então, quando eu saí do quartel, eu queimei a minha ponte para que eu não pudesse mais voltar. Eu fui precipitado, foi um aspecto sombra. Precipitado não em tomar a decisão de sair, foi porque eu não me planejei. Não foi uma programação, eu vou me preparar durante um ano para eu poder sair do quartel. Não, eu pensei em dezembro, saí no final de fevereiro do quartel. Eu não me preparei para o mundo real aqui fora. Colhi consequências disso? Sérias. Me arrependo? Não. Experiência, mas eu fui precipitado. Se eu tivesse me programado, se eu não tivesse esse aspecto sombra de precipitação do arcano do carro naquele momento, eu teria me programado mais, melhor, e teria sido menos pior a minha saída brusca do quartel da forma que foi. Mas é passado. Eu tenho que não ser precipitado nas minhas decisões agora. Corte essa precipitação do seu aspecto sombra do carro, caso você tenha. Aspecto sombra, receio de seguir em frente, falta de cuidado ao agir, falta de autoestima. Quem vibra no aspecto sombra do carro fica segurando, mete o pé no freio, tem medo de avançar. Por enésimos motivos, tem autoestima baixa, se coloca sempre numa situação inferior às pessoas. Arranca isso da sua vida, não tenha esse aspecto baixo do carro. Falta de confiança, falta de objetivo, não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Aspecto sombra do carro. Transmute isso, reflita e arranque isso da sua vida. Aspecto sombra do carro é ser soberbo também. Pelo fato, às vezes, de você querer meter o pé no acelerador demais, isso pode fazer com que você se ache melhor que as outras pessoas. Eu sou mais forte, eu sou mais decidido, eu sou mais imponente. Eu não fico em cima do muro. Você tem que ser decidido, tem que ter autoestima, tem que ter autoconfiança, mas tudo demais, como diria minha mãe, minha vovozinha, tudo demais sobra. Tenha equilíbrio. Excesso de confiança, de autoconfiança, torna-se soberba, que é o ponto sombra do carro, que automaticamente se liga também ao egoísmo. A pessoa que é soberba, ela se torna egoísta. Só se importa com o nariz dela, quer meter o pé no acelerador do carro, nas suas decisões, e atropela todo mundo e o que tiver na frente. Não seja dessa forma. Equilibre o seu aspecto sombra, transmute. Tem que ter equilíbrio na dosagem que você vai meter o pé no acelerador, que é o quê? Na dosagem pressa com que você vai executar as decisões que você faz na sua vida. Não prejudique, carregue como princípio nas suas decisões não prejudicar você e não prejudicar o próximo. Principalmente, não tome decisões que te afete e que afete o próximo de forma significativamente negativa. E último aspecto sombra do carro é ser passivo demais, inativo demais. Lembre-se, tudo é equilíbrio. Você não pode ser aquele afoito que quer acelerar demais e também não é aquele que vive a vida inteira cozinhando galo, em banho-maria, sem agir, sem tomar decisões, sem tomar atitude. Não. O arcano do carro é movimento, é direção, é decisão. Refletiu, não por muito tempo, tomou a decisão com foco, com objetividade, se movimenta. Lembre-se da frase que eu falei anteriormente, o carro é aquele que não é conduzido, ele conduz. Finalizamos aqui a essência do carro, finalizamos aqui a luz do carro, finalizamos aqui a sombra do carro. No seu momento de eu interior, sozinho, consigo mesmo, no seu ambiente, calmo, tranquilo, em silêncio, reflita sobre tudo que foi falado aqui. Contextualize o efeito, a essência do carro na sua existência. O que é que você já viveu do carro?
O que você está vivendo agora do carro? Se você estiver vivendo agora, melhor ainda, reflita sobre isso para que você elimine, transmute os pontos sombra do carro da sua vida. E lembrando que para que você faça isso, você tem que acessar agora a atividade 7, que já está no nosso canal do Telegram. Faça atividade, reflita, medite, pratique. Se você não está no canal do Telegram, o link continua na descrição desse vídeo. Acesse o canal, baixe a atividade. Se você não quiser imprimir a atividade que está disponível em e-book, em PDF, você pode copiar para o seu caderno de atividade, faça a atividade e guarde a atividade para a nossa 21ª e última aula, que é onde nós vamos consolidar tudo que você está fazendo. Não esqueça de dar o like nesse vídeo, não esqueça de se inscrever neste canal caso não é inscrito. Se por acaso você caiu aqui nessa aula de paraquedas, é a 7ª aula. Você tem que ver as outras 6 anteriores, porque senão não vai mudar muita coisa na sua vida não. Aqui são aulas sequenciais. Serão 21 aulas. Essa daqui é a 7. Chegamos aqui num terço da nossa jornada. Dúvidas? Qualquer questão? Nos comentários. Bom estudo, boa prática, boa reflexão. Nos vemos na 8ª aula, no 8º dia. Beijo na sua alma e um forte abraço.